Olá, começa mais um programa Atitude Sustentável S.A., onde a gente fala sobre como as empresas podem adotar práticas mais sustentáveis e responsáveis. No programa de hoje, vou explorar um tema de extrema importância, a influência e o impacto dos prêmios e associações de sustentabilidade para as empresas em um mundo onde a consciência ambiental e a responsabilidade social se tornam cada vez mais cruciais. Prêmios de sustentabilidade são mais do que simples troféus ou certificados para decorar a parede. Eles representam um compromisso profundo com práticas que minimizam o impacto ambiental, promovem a justiça social e garantem uma gestão responsável dos recursos. Essas distinções são um reconhecimento público de que uma empresa não apenas opera de maneira rentável, mas também de maneira ética. Além disso, associações e organizações como a LAC representam um papel fundamental nesse processo. Elas oferecem orientação, recursos e uma plataforma para que as empresas possam se destacar e evoluir em suas jornadas sustentáveis. A LAC, em particular, tem sido um pilar na promoção da sustentabilidade na América Latina, através de sua metodologia, a LINE, que incorpora qualidade total, responsabilidade social e empresarial, desenvolvimento sustentável, comércio justo e qualidade educativa. Elas criam uma base sólida para que as empresas possam não só melhorar suas operações, mas também impactar positivamente a sociedade e o ambiente. Eventos como a Quality Festival, organizado pela Quali, são plataformas vitais onde líderes executivos e especialistas se reúnem para discutir, mais recentemente, inovações e práticas em sustentabilidade. É uma oportunidade de aprendizado, network e, mais importante, uma celebração das conquistas que levam nossa região a um futuro mais verde. No episódio de hoje, vamos conversar com o Dr. Daniel Maximilian da Costa, fundador e CEO da LAC. Ele vai compartilhar conosco suas visões e experiências sobre como associações e prêmios de sustentabilidade estão transformando o mercado empresarial da América Latina. Vamos descobrir como esses conhecimentos inspiram empresas a adotarem práticas sustentáveis e quais são os desafios e oportunidades desse caminho. Segue! Daniel, muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz em recebê-lo. O prazer é meu, Clécio. Uma satisfação imensa estar uma vez mais contigo. E olha, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a história da LAC e como foi que ela surgiu. Bem, o embrião da LAC nasceu no ano de 2001 como uma empresa de consultoria e treinamentos em normas ISO. Nós apresentávamos a nossa proposta de serviço para empresas como uma espécie de uma consultoria e treinamentos para que essas empresas fossem certificadas pela ISO. Dentro desse princípio e dessa experiência que fomos acumulando, percebemos que havia espaço para criar uma metodologia própria para atender principalmente pequenas e médias empresas em toda a América Latina. É assim que nasce LAC, com sede no Panamá. Optamos por sediar a organização na cidade do Panamá, em primeiro lugar, pela localização geográfica do Panamá na região latino-americana, que é a que atendemos, e também, claro que sim, como uma forma de poder unificar uma moeda para atender os nossos clientes e que para nos aproximar ou nos acercar a eles fosse mais fácil desde a cidade do Panamá, né? Digo isso como um exemplo porque, por exemplo, um voo entre São Paulo e a cidade do México pode demorar até 10 horas, então você saindo da cidade do México era muito mais próximo. Enfim, saindo da cidade do Panamá, muito mais próximo. Então essa foi a ideia, estar no centro do continente e, logicamente, aproveitando desses benefícios que te mencionei antes, né?
Olha só, a LAC, na verdade, ela promove encontros com lideranças, né? Hoje, ela está ligado a LAC com as questões sustentáveis. Então, as pessoas são acariciadas com prêmios porque tem algo voltado à sustentabilidade. É isso. Em primeiro lugar, as empresas devem estar afiliadas à organização e passam por um processo de devida diligência, de due diligence, onde conhecemos os nossos clientes. Conhecer os nossos membros é muito importante para ter certeza de que, num primeiro momento, eles estão fazendo o básico bem feito. Isso para nós é cumprir a lei, que estejam seguindo as regras estabelecidas para cada segmento de mercado, certo? Num passo seguinte, entram os serviços que nós oferecemos e que são um diferencial competitivo para essas empresas, que seriam olhar essas ações que você está mencionando, ou seja, identificá-las através dos questionários de autoavaliação. Identificamos o ponto de maturidade dessas empresas baseados no nosso modelo de excelência e, a partir daí, sugerimos novas práticas, avaliamos essas práticas e as melhores práticas são aquelas que são participantes dos nossos programas de certificações e reconhecimento. Então, anualmente, atendemos a aproximadamente 4.000 membros em todos os países da América Latina e somente um 10% deles fazem parte desses programas de certificação e reconhecimento. Olha só, então a LAC está no mercado há mais de 15 anos, pelo menos, na verdade. Mais. Muito mais. Buscando sempre estar no mercado de reconhecimento, né? Baseado em tudo isso, como é que você enxerga as empresas que estão investindo em ESG? Que a gente fala em sustentabilidade, mas agora tem um ESG que é voltado literalmente para o mundo corporativo. Como é que você enxerga, baseado em todos esses processos, essas oportunidades que você oferece para as empresas que estão associadas à LAC? Eu acredito que seja um caminho sem volta. Pessoas, os consumidores, seja o seu negócio direcionado a atender pessoas ou atender negócios, estão cada vez mais exigentes e observando cada vez mais as boas práticas. Como a sua pergunta vai direcionada aos membros LAC, nossos membros sempre são empresas. Então, o que percebemos é que as empresas hoje sentem essa necessidade imperativa em estar adequados, estar alinhados com as boas práticas em temas ESG ou de sustentabilidade, como você acaba de mencionar. Isso porque essas empresas são normalmente fornecedoras de outras e precisam estar em compliance com as necessidades dos seus clientes, certo? Então é um caminho sem volta. Precisa, novamente, estar sempre em processo de melhora contínua, avaliação e reavaliação das práticas, para que elas possam perceber as oportunidades, os riscos que estão no mercado que atuam e assim estarem, digamos, numa espécie de looping de melhora contínua, onde você sempre pode fazer melhor, onde você pode ser melhor, onde você sempre pode observar e implementar boas práticas no seu negócio que impactem positivamente, logicamente, a sociedade e também os acionistas da empresa. Quantos membros nós temos hoje na LAC? Ativos, atendemos a 4.000 membros anualmente. Meu Deus do céu, 4.000 membros, Daniel? Anualmente. Aqui no Brasil só ou na América Latina? Não, é na América Latina toda. O Brasil corresponde a um 40% desse número, sendo o nosso principal mercado. Olha só, Daniel, o prêmio LAC é um prêmio reconhecido. As empresas que são reconhecidas com esse prêmio
acabam conquistando espaço em um mercado extremamente competitivo. Mostra também da capacidade de qualidade, de responsabilidade social, de responsabilidade com o meio ambiente, com boas práticas, como você bem falou. A ideia do prêmio, de fato, é reconhecer os membros e também incentivar os que ainda não são membros a ter práticas responsáveis, sustentáveis e de compliance. Certeza que sim. Entre a nossa rede de membros temos várias histórias assim como essa que você está contando. São membros que se afiliaram à organização logo de terem contato de alguma maneira com algum outro membro, seja esse um cliente ou fornecedor dessa empresa ou ter tido conhecimento através da mídia em si, com um programa como esse que você faz. Enfim, diferentes motivos se aproximam da organização. Então, é interessante porque as pessoas pensam, puxa, o que eu preciso fazer para ser certificado e reconhecido? E os motivos que talvez a princípio possam parecer como um diferencial competitivo, que também faz parte, ou como parte de uma estratégia de marketing, que também faz parte, sem dúvida nenhuma, mas com o tempo os nossos membros percebem que o grande valor está em estar envolvido num framework internacional alinhado à Agenda 2030 e estar envolvido em possibilidades de melhora contínua nesses processos de certificação e recertificação que realmente são o grande benefício para as empresas. Muito bom, olha só, muito bacana a nossa conversa aqui hoje. Estou falando com Daniel Maximiliano, CEO da LAC aqui no Brasil. Eu vou para um breve intervalo, você que é de atitude não pode sair daí, rapidinho eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável S.A. Hoje, com o nosso convidado o Dr. Daniel Maximiliano da Costa. Daniel, a LAC está em vários países da América Latina. Quais são esses países? Bom, nós atendemos os 19 países da América Latina. Com escritórios próprios, temos a nossa sede na cidade do Panamá, nosso escritório aqui em São Paulo, escritório em Lima e escritório na cidade do México. Cada um deles cumpre uma função diferente e atende uma região diferente. Obviamente que o escritório do Brasil atende aos nossos membros brasileiros, até por uma questão de idioma. O escritório em Lima se centraliza nos outros países da América do Sul. O escritório no México, os países México e América Central. E o Panamá funciona principalmente como nossa sede fiscal. Então você tem uma vasta experiência em entender de negócios da América Latina, não é verdade? Essas empresas, qual a diferença que você vê nas práticas de sustentabilidade dessas empresas que estão em outros lugares fora o Brasil? A América Latina, como um todo, é uma região com características diferentes de clima, de geografia, de idiomas. Então, vamos dizer assim, o Brasil tem
tem uma força muito grande no agronegócio, certo? Quando você cruza a Cordilheira dos Andes, sentido oeste ao Pacífico, vamos dizer, ao Peru, você, digamos, mudando esse clima, essa geografia, o agronegócio perde potência. Então, o que você tem ali são os minerais, certo? Ou seja, são as minas de ouro, prata, cobre, lítio que você tem no Chile, no Peru, em outros países andinos, me entende? Então, quando o assunto é sustentabilidade, boas práticas, o que faz sentido em um determinado lugar pode ser que não faça nenhum sentido em outro. As necessidades das comunidades também são diferentes. Então, esse conhecimento é o que nós podemos entregar aos nossos membros. Ou seja, entendemos de América Latina, entendemos como as coisas funcionam aí e podemos, através desse framework que temos em LAC, transmitir informações confiáveis, estudos confiáveis, para que as empresas possam impactar positivamente as comunidades onde estão inseridas, baseadas nas boas práticas de outros membros que aí estão. Então, temos centenas de casos de sucesso, publicamos eles anualmente através da nossa Quality Magazine, através dos nossos relatórios anuais, enfim, as possibilidades são muitas. Como é que você vê o futuro dessas empresas pensando nas questões e nas relações dos desafios globais de sustentabilidade de ESG? Eu penso o seguinte, vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira é validando a sua pergunta dos passos lentos. Eu estava lendo hoje uma entrevista com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em que ele mencionava que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, haviam avançado apenas 17% desde que foram implementados em 2015 a nível global, certo? Isso. Claro. Então, ou seja, como você disse, são passos lentos. A Agenda 2030 está aí, ou seja, os objetivos deveriam estar cumpridos no ano 2030 e com 17% feitos até agora fica muito difícil, certo? Certamente se reavaliarão as estratégias. Enfim, a mesma coisa que aconteceu com os objetivos do milênio quando foram implantados, que foram antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que infelizmente também não foram alcançados, mudou a estratégia, aumentaram os objetivos, as metas, os indicadores e tudo isso. Então sim, passos lentos, sim, para todos, sim, não só para o Brasil, não vamos aí pensar que as coisas acontecem lentamente só aqui, porque não é somente aqui, senão, infelizmente, é no mundo todo. Onde eu divido a pergunta na outra parte, eu observo com muita atenção o que acontece nos conhecidos países desenvolvidos, vamos dizer assim, onde, digamos, supostamente estão um passo à frente em boas práticas. Normalmente, as sedes de multinacionais estão em países desenvolvidos, e aí vamos ao caso Europa, vamos dizer, certo? Na Europa, eles consecutivamente estão colocando regras, normas relacionadas a diferentes coisas, a emissão de CO2, ou seja, acabar com os veículos a combustão que sejam elétricos, enfim, que são coisas que às vezes parecem pequenas coisas, mas a soma dessas pequenas coisas é que viram grandes coisas. A forma como isso impacta, e eu acredito que onde pode acontecer uma aceleração nesse processo, principalmente nos próximos anos, principalmente nos aproximando para o final dessa década, é isso, é você ter a exigência, digamos, de mercados internacionais onde você não tenha outra alternativa a não ser ser sustentável e te obrigar a ir por esse caminho, mesmo que não seja a sua vontade inicial. Nós temos aí uma grande chance de acelerar isso. O Brasil, como um fornecedor internacional de alimentos, de matéria-prima,
terá que se adequar a essas exigências para poder entregar produtos sustentáveis, ou que esses compradores observem de que para a entrega desses produtos ou dessa matéria-prima, o meio ambiente esteja sendo respeitado, os direitos humanos estejam sendo respeitados, e por aí uma lista grande que deve ser trabalhada e que deve fazer parte de todas as empresas, e funciona como uma corrente. Os elos dessa corrente são justamente outras empresas, uma conectando na outra e formando uma corrente muito forte no sentido de fazer as coisas bem. Ô Daniel, com a tua experiência em contato com empresas da América Latina, nós temos problemas com outros países quando a gente fala em preço de produto. A China é um dos países que nós temos problemas. Preços muito baixos, porque existe vários problemas, inclusive voltado a ESG. É por isso que existe um preço baixo, né? Porque não existe a qualidade. E não é uma crítica, é uma condição existente. O Brasil é um país com uma legislação trabalhista muito forte, com uma tributação muito alta, enfim, baseado em tudo isso, que chega até a ser insustentável. Como é que você faz essa relação com a China e o Brasil, para que o Brasil seja de fato um país de empresas que busquem ser sustentável, ou seja, ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável? O assunto é complexo porque ele toca diferentes pontos, inclusive do porquê existem esses produtos e por que eles são tão aceitados. Nós vivemos numa época de consumismo, é um momento da nossa história onde o consumismo, onde as pessoas olham e querem, e não sempre é possível para todos observar qualidade, origem de produto, entender quem estava fabricando aquilo e em quais condições. Simplesmente as pessoas querem aquilo. Mas você acha que é por falta de conhecimento? É porque, de fato, estou preocupado com o meu bolso e não com... É um conjunto, por isso é que o assunto é complexo, certo? Ou seja, existe a questão econômica, existe a falta de conhecimento, por isso que nós estamos falando das condições de trabalho de uma pessoa na China, ou em Bangladesh, ou na Índia, ou qualquer lugar assim, é desconhecido das pessoas. Um bom lugar para ser informado é dentro do seu próprio local de trabalho, certo? Por isso que uma empresa certificada, uma empresa comprometida em boas práticas de responsabilidade social e etc., normalmente esses funcionários eles são pessoas mais bem informadas. Talvez não queira nem dizer que ele compre ou não compre produtos de origem chinesa, como você está sendo específico aqui, ou produtos de baixa qualidade produzidos na China, porque pensar também que todos os produtos chineses são de baixa qualidade também não é certo. Senão que, digamos, existe uma flexibilidade ali, por isso que eu falo da complexidade da resposta, porque talvez o líder chinês que em algum momento tenha flexibilizado as leis trabalhistas para permitir que as pessoas trabalhassem baixo aquelas condições, ele também estava fazendo porque precisava gerar emprego para aquele bilhão de pessoas que estava lá. Então o assunto ele é muito complicado, certo? Hoje existe muita facilidade de você fazer pequenas importações, né? Mais do que taxar ou não taxar as importações, porque não serve taxar e não observar como estão sendo produzidos. Taxar é um passo para dificultar o acesso e talvez aumentar a possibilidade da indústria local, ok. Mas em nenhum momento, ao taxar, você está questionando a qualidade daquele produto ou se você está se assegurando de que aquele produto, o material que compõe aquele produto seja
inócuo para a saúde da população brasileira. Os governos têm a obrigação de fazer o filtro, porque talvez uma mãe de família que precisa vestir aos seus filhos, calçar os seus filhos, com uma remuneração básica, um salário mínimo. Eu honestamente não acredito que, ainda ela estando bem informada, ela vai considerar esses fatores na hora de vestir os seus filhos. Me entende o que eu quero dizer? Sim. Então a questão da legislação robusta, é por isso que eu falei a diferença entre taxar e observar se aquilo está bem ou não. É isso aí. Olha só, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você me falasse quais são os projetos futuros da LAC que mais se empolgam e como eles vão contribuir para uma América Latina mais sustentável. O principal projeto é uma certificação para não membros. Nós atendemos a nossa comunidade de membros de diferentes formas. Nesse momento terminamos de elaborar uma certificação para não membros, que é uma opinião de segunda parte. Ela é para empresas que já possuam algum outro tipo de certificação e queiram uma segunda opinião sobre o que vem sendo feito, com uma espécie de atualização de certificações. Em primeira mão, essa notícia é a primeira vez que eu falo disso publicamente. Ela vai ser oficialmente apresentada durante o Quality Festival, que vai ser lá em novembro em Manaus, 19, 20 e 21 de novembro em Manaus. Vamos receber nossos membros de 19 países e aí você desde já está convidado, como sempre. Já estou convidado, obrigado pelo convite, já confirmo que vou estar lá, eu acho que você vai estar lá em novembro. Excelente, e aí sim apresentaremos este como um projeto com o objetivo de aumentar a nossa capilaridade aí na América Latina, entender como podemos servir a comunidade empresarial de diferentes maneiras e mais competitivos também nesse segmento que estamos de certificações de qualidade, sustentabilidade, etc. Muito bom. Daniel, foi muito bom tê-lo aqui. Venha mais vezes, é muito bom conversar com você. Eu que te agradeço, Clésio. Adorei essa conversa com o Daniel. É inspirador ver como a LAC está ajudando a transformar o mercado latino-americano com foco em sustentabilidade e qualidade. E no próximo bloco, vamos a um assunto muito importante, não perca. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho. Projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com uma denúncia importante. Hoje, vamos falar sobre um grave problema que está afetando Roraima: os incêndios florestais agravados pela seca prolongada causada pelo El Niño, que intensifica a seca e eleva as temperaturas. Para enfrentar essa crise, é essencial que tanto governos quanto empresas adotem estratégias de prevenção e combate ao fogo, invistam em tecnologias de monitoramento e apoio às comunidades afetadas e promova práticas de uso sustentável do solo. A situação em Roraima é um alerta sobre a urgência de ações contra as mudanças climáticas. Todos nós podemos contribuir adotando práticas sustentáveis em nossas vidas e cobrando ações concretas de nossos líderes. Faça sua parte e ajude a proteger o nosso planeta.
E o programa vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, sugestões ou denúncias para fazer, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou envie um e-mail para produção@atitudesustentavelsa.com.br. Espero que tenha gostado do nosso programa e até a próxima. Tchau!